Bom, galera, dando sequência aqui, deixe um like, compartilhe este vídeo. E agora vamos falar de dublagem. Então, eu me deparei aqui com um podcast inteiro que eu cheguei a ouvir, a assistir, do canal Linhagem Geek, que eles entrevistam nada mais nada menos que Francisco Bretas. Talvez muitos não conhecem, mas vocês vão conhecer de fato a voz dele. E por isso eu trago aqui de vídeo até lá. Vou trazer aqui para vocês. Dublador do Yoga de Cisne conta detalhes de como conheceu o personagem. Cara, sensacional essa entrevista. Claro, são dois fãs. Os irmãos Aba são fãs da Cavaleiro do Zodíaco, assim como eu. Então, a entrevista rolou bem fluida, bem maneira. E vamos ver aqui o que o incrível, sensacional Francisco Bretas falou sobre o seu primeiro contato com a obra e o personagem Yoga de Cisne. E aí, Francisco, depois de todo esse universo... Chegou a hora, hein, galera? Chegou a hora, hein? Chegou a hora. Chegou a hora que vocês estavam esperando, hein? Chegou a hora. Bruninha, ar-condicionado menos 15. Francisco, de repente... Tinha que você incorporar alguma coisa. Fechou o olho. Ele escrevia peça de teatro na escola. Olha aí, ó. Eu não fui pro teatro por um acaso. Né, por um acaso, mas... Sempre é tempo. Sempre admirei. E assim, o que eu fiz agora é algo que eu faço muito no canal, que eu canto as trilhas sonoras de carro. Maravilha. Isso é uma beleza. São lindas, né? São lindas. Nossa, são lindas. É um dos elementos de sucesso de Cavaleiros do Zodíaco, a trilha sonora. A gente nem sabe quem compôs isso tudo, né? E aí... Vamos lá, Francisco. A gente tava no Tokusatsu. Você já entrou com a música. E de repente chegam pra você e fala: ó, tem este personagem aqui chamado Yoga de Cisne. Como que você recebeu isso? Tipo, claro, você tava até falando isso, eu já percebi já dos dubladores, né? Isso é um trabalho, é mais um trabalho. Nós enxergamos como um grande personagem, mas o dublador, ele é profissional. Mas quando chegou o Yoga de Cisne, como ele chegou na sua história? Antes, galera, like no vídeo, tá? Aqui neste vídeo do Cinecomics e também no canal do Linhagem Cortes, que eles soltaram esse corte aqui sobre o podcast que eles entrevistaram o Francisco Bretas. Muito bom a entrevista que eles fizeram. O Baroli estava dirigindo a Gota Mágica e... Esse Baroli é o dublador do Saga de Gêmeos. Pai do Seiya. O Baroli então me escalou. Olha, Gilberto tem aqui um desenho, um anime que está sendo feito, já faz um certo sucesso nos Estados Unidos. Caralho, olha aqui no canto esquerdo do Francisco Bretas, um boneco do Cavaleiro do Zodíaco. Caraca, isso aqui é uma relíquia, vocês não fazem ideia. Isso na ocasião que foi lançado, mano, isso aqui era objeto de ostentação. Nego que levava pra escola, olha aqui, eu levava caixa, filho da puta. Eu acho que eu tive um desse, mas era do Shiryu ou era do Seiya? Cara, pior que eu não lembro, cara. Eu acho que era do Shiryu. E era um boneco meio feinho. Mas, cara, a armadura, ele era acoplado no boneco. Ele saía no caso dessa base aqui dele, e você colocava no boneco. E, puta, pra você brincar com ele era meio zoado, porque ficava caindo, enfim. Mas, cara, isso aqui... Nossa, a caixa aqui, nossa, velho, é muito bonita, cara. Enfim, tô me empolgando aqui. E tal, você vai fazer o lourinho ali, que é o Yoga. Ponto, acabou. Nem ele sabia também direito. Só que eu fico imaginando, você vai fazer o loiro de olho azul. Presta a caneca aqui. E aí, quando eu... tá bom, como você disse, é mais um trabalho. E quando eu... Cara... É incrível que tem dubladores, cara, em que o tempo passa, a voz, o timbre da voz não muda, cara. Olha um exemplo aqui do Francisco, a voz, ele podia dublar o Yoga por mais tempo. Muitos dubladores dos Cavaleiros do Zodíaco têm a voz ainda muito boa, tanto que foi feita a redublagem depois dos anos. A animação dá muito mais trabalho. Tá com legendas. Por conta da boca e por conta que não são humanos, né? Sim. Então tem uma levada que você tem que fazer ali na voz. A voz é tudo na animação, né? Claro. A voz é o personagem. Senão ele já não existe, né? Então ali você tem todo o trabalho pra você achar a voz.
E a referência que eu tinha era uma referência em espanhol, castelhano. E o Yoga dizia, que passa, chico, onde vamos? Polvo de diamante! Eu dizia, caramba, como é que você consegue falar em português uma coisa mais serena com aquele homem gritando com aquele tom grave e mexicano, sei lá o que era aquilo, mas não pode ser, não pode ser mais. O que acontece aqui é o seguinte, antigamente era assim, você recebia o produto não do seu país de origem, mas você recebia de outros países. Tem coisas do Japão que chegavam nos Estados Unidos, chegava aqui no Brasil, enfim, no caso aqui era o produto espanhol, né, que chegou da Espanha, o produto japonês que chegou da Espanha. Aí é o seguinte, na dublagem o que a gente faz? A gente não faz uma literal tradução dos produtos que chegam para o Brasil. Você faz uma adaptação de um produto estrangeiro, de onde for, espanhol, dos Estados Unidos, do Japão. Então, nesse processo, por exemplo, os japoneses, das obras que eu assisti, por exemplo, de repente o espanhol fez uma adaptação meio que literal do japonês, que o japonês ele grita pra cacete. Grita muito, tipo, tem uma voz muito... Aqui pro Brasil, soaria cartunesco, digamos assim, meio zoado, porque é um personagem frio, é um personagem sereno, calmo, mas ele tem uma valentia, um ímpeto de herói ali. Então, o Francisco Brita vai explicar aqui que precisou ir na atuação, e como esse produto soaria, se comunicaria com o público brasileiro. Vamos ver a explicação dele. Que passa, Tico? Onde vas? Gente, e agora? Você tem inglês, tem japonês, mas só que o espanhol, você entende o que ele está dizendo, né? As línguas são muito próximas. Aí eu comecei a ver ele, né? Esqueci um pouco que eu estava ouvindo, porque não era o original, né? Porque isso foi... Um outro exemplo, você vai fazendo dublagem, você percebe que, vamos dizer assim, uma série americana sendo colocada para uma adaptação aqui para a versão brasileira. Se você for atuar de forma literal como está no americano, você vai ver que o personagem canta muito, ele tem muita sonoridade na sua fala. A gente fala, como a gente fala normalmente? A gente tem um tom que vai subindo e depois ele vai caindo quando vai chegando no final. Não é perda de voz, é diminuição de tom, sabe? O americano, ele sempre está falando assim, sabe? Dependendo também da proposta, se for algo sério, não que seja algo cartunesco, proposital, mas ele sempre fala dessa forma, assim, e a gente sempre vai assim, de uma ondulação que sobe e depois vai caindo para o final. Essa comunicação que sempre faz aqui para o público brasileiro, porque senão causa desconexão. Tem muita dublagem que é mal feita, mas tem muitas dublagens que, ele segue essa lógica. Enfim. E no espanhol, parece que é pelo vento, essa coisa meio gritada, né? E aqui no brasileiro não causaria essa conexão entre o público que está assistindo e a obra que está sendo produzida. Enfim. Mandado em japonês para a França e lá para a Espanha, de lá da Espanha, acho que foi em francês para a Espanha, segundo me contaram, e na Espanha eles gravaram e mandaram para o Brasil. Olha aí, então eles não pegaram no início a versão japonesa, eles falaram que foi espanhol, mas antes de ir para a Espanha já tinha passado pela França, então é provável que os espanhóis tivessem feito uma versão com a concepção da produção da França, e aí chegou no Brasil já tendo passado por 2 produções, depois que sai do seu país de origem. Aí é foda, né? Então a referência que ele tinha era essa. E eu via que ele era muito sereno. E todos falavam, faziam, acontecia, e ele sempre na dele, sempre quieto, no silêncio, falava menos, mais recolhido. Aí fui fazendo meio no escuro mesmo, no começo, fazendo mais leve e tal. Ainda bem que ele fez isso. Ao longo da série que eu fui fazendo, eu fui entendendo essa alma, esse espírito. Ele tinha um heroísmo, mas não era a coisa mais importante para ele. A coisa mais importante para ele tinha esse trauma da mãe, daí o mamãe, né? Que eles amam.
Mamãe, né? Eles adoram. A palavra que você mais falou na vida. Cara, e é tanta, né? Tem tantos gritos de guerra mais possantes, né? O pó de diamante, a execução Aurora. Eles querem mamãe. E nesse tom. E nesse tom. É, isso aí. A mamãe sentido e tal. Aí. Faço muito sucesso no Dia das Músicas, eu coloco o Yoga e a mãe, né? 700 mil curtidas. Né? Caralho. Adoro, né? Todo mundo tem uma mãe, né? Aí, eu acho que é isso. Então, ele tem essa delicadeza. Os outros, né? O Seiya, o outro, e toda aquela confusão. E ele sempre na dele. Sim, nós vamos fazer. E quieto. E na hora de lutar, ele mostra o que veio, né? E aí eu fui buscando isso. Aí, aos poucos, foi contando a história dele. Que a mãe tá no navio, afundando. Só tem lugar para um na canoa. Ela pega o pequeno Yoguinha, fofinho, e coloca numa canoa e diz: mas mamãe, vai meu filho, tá tudo certo, né? E afunda com o navio. Como é que você supera isso? Você não supera isso nunca mais. Difícil. Né? E ele, por ser um herói, ele ainda tem a capacidade de mergulhar no fundo do mar e chorar na beira da cama da mãe com a rosa nos dentes. Isso né? é muito simbólico, né? É muito simbólico. E as lágrimas que sobem. Né? Não, isso é maravilhoso. Essa cena, Como é que é a música? Nossa senhora. Ixi, vai longe. Olha lá. Incrível, incrível. Isso aí, se deixar, vai até amanhã. Vai até amanhã. Vai até amanhã. É terrível isso aí. Mas, ô Bretas, você falou dessa cena. Às vezes eu volta e meia, quando tem algum corte, às vezes a gente tá no Instagram, aparece um Reels ali. Essa é uma cena que de vez em quando, dá uns de 6 em 6 meses, eu vou lá e revejo. Porque ela é muito poderosa, essa cena. E é no primeiro, no capítulo de abertura dele. É o capítulo 3, que apresenta ele. Sim. E é um negócio, você fala, meu, porque a composição toda. Porque ele quebra ali. É uma cena muito bonita, no mesmo. silêncio. Abre, que a gente gosta muito, a gente faz muito isso, eu e o Gabriel, a gente gosta de, depois de burro velho, a gente gosta de analisar toda a composição. Claro. Então tá no silêncio, ele quebra, no momento que ele salta, começa a música, e a gente não sabe pra onde ele tá indo, né? Aí, ó, que é isso? Aí, e assim, Olha que coisa ele linda. vai lá, pega a rosa, coloca a rosa, a música, as lágrimas pra cima. Então assim, isso a gente vendo quando era moleque, era um negócio extremamente poderoso. E mãe, né? Não se mexe com mãe. E não, isso aí é fantástico. E eu queria saber de você, que um negócio que eu vou perguntar mais pra frente, já deu pra perceber, você se envolve muito com o seu trabalho, você gosta muito. Sim. Você viu esse episódio e você falou, caramba, tem... Ó, você teve esse insight? Tem igual a dubladora que falou que, ó, esse menino vai dar samba. Ah. Você pensou, isso aqui vai dar samba, tem alguma coisa diferente? Não pensei, não. A sensação é a seguinte, quando você falou dessa cena, ele mergulha, eu também, caramba, isso aqui é a mãe morta? Quem é? É uma namorada? Quem é essa mulher morta aí? E ela é eternamente jovem. Jovem, né? exatamente. Eternamente linda, né? Ele vai envelhecendo, mas ela porque continua linda ali, congelada. Congelada, é. E ele conversa com ela. Sabe o que eu sinto nessa hora? Quando eu vejo assim um grande ator, um grande personagem, e digo, caramba, eu não posso ficar para trás nessa. Eu não posso destruir essa obra com a minha Exato. voz. Eu tenho que fazer no mínimo o que ele está fazendo. Se eu conseguir uma excelência além, maravilha. Mas menos eu não posso fazer. Né? E às vezes você tem contra você a própria direção, que às vezes aquele diretor não sabe do que se trata, e vai tomar se diz. Opa, tem muito isso. E no meio desse caos, você tem que. Quando eu vi isso, eu falei, não, esse personagem é muito especial. Eu tenho que dar. Eu tenho que fazer o que ele está fazendo. Colocar essa doçura, colocar essa. Né? Eu tenho essa serenidade, eu sou assim mesmo. Eu tenho paciência. Um trabalho de um dublador que ele vai pegar um personagem, ele tem todo esse trabalho de você entender a dor do personagem e o que ele quer passar para o espectador. Se o dublador sair dessa reta da proposta que o personagem quis passar, morreu o personagem, morreu a obra toda, cara. E então uma obra longa como Cavaleiro do Zodíaco, cara, era fundamental você seguir naquela direção desta forma, cara. Um mínimo tom fora dessa linha mata. Né, perco às vezes, claro, né? Chuto os canecos também, claro. Mas eu tenho essa coisa mais serena,
As pessoas falam da minha voz isso, você tem uma voz tão doce, é tão bom te ouvir, dá uma vontade de deitar e dormir. É minha voz, não tem nada, né? Além disso. Mas é como você coloca, é como você... Porra, e esse menino que vai pro... que é um menino, né? Vai pro fundo do mar, se ajoelha, começa a chorar, começa a falar com a mãe. Eu tenho que, né, ajudar isso a ser mais lindo ainda e colocar coroa de flores para essa mãe e para ele. Então ele vai, ele luta, ele faz, ele acontece, mas ele é sempre o triste, né? Ele é sempre o tímido, ele é sempre o deprimido. E o grande confronto é quando ele encontra o mestre diz, vou te matar. Seu bocó. E o grande calcanhar, de Aquiles dele, de todas as sagas, sempre foi a mãe. A mãe. Né? Qualquer um poderia destruir ele, isso basta mexer com a mãe. Tanto que quando alguns falam, sua mãe, não ouse falar de minha mãe, o Deus de minha mãe, vira um bicho, né? Exato. Mata qualquer um que aparecer e falar da mãe dele. Cara, muito bom esse vídeo. Esse trecho aí tá no canal, de novo, do Linhagem Geek, Linhagem Cortes. Curta o vídeo, tá, galera? Vão lá conhecer o trabalho deles. O podcast tá incrível. E flui muito melhor, cara, quando você tem uma proposta de entrevista com dois caras que são fãs de fato da obra e que conhecem a obra, né? Não é uma coisa brifada, enfim. Então, galera, valeu, até o próximo vídeo e curta o vídeo, se inscreva no canal e até o próximo.